Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos, que pertence à Convenção Batista Brasileira, é destinada ao público adulto das igrejas batistas desta convenção, e vamos falar com base na temática do trimestre, o terceiro de 2025, sobre o Sermão do Monte. A lição de hoje é a número 11, cujo tema é Cuidados necessários do viver cristão. O texto áureo é este que eu vou estar destacando, Mateus capítulo 7, versículo 3, que nos diz o seguinte, e eu vou utilizar a versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, que diz: E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? É desta forma que a palavra de Deus se dirige primeiro àquele auditório, bem como todas as pessoas que ouvem a respeito deste assunto. É bom salientar que o texto bíblico de hoje se baseia em Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o 6. Vamos tecer daqui a pouco comentários sobre este versículo, assim como os demais, mas nesse primeiro momento vamos fazer uma leitura da introdução conforme está na nossa revista. O tema abordado neste estudo deriva do conteúdo que abrange os princípios éticos delineados por Jesus no seu Sermão do Monte. O tenor desta perícope retrata a perspectiva cristã em contraste com o modus vivendi legalista dos escribas e fariseus, em oposição direta à verdadeira justiça, conforme a declaração de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo de número 20. Vamos fazer a leitura deste versículo para que você possa compreender o que o autor da revista está dizendo. No verso aludido, nos diz: Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esta seção do discurso consiste numa comparação estabelecida na área das relações humanas. Os 6 primeiros versículos complementam a seção do discurso, iniciada no capítulo 6, no qual os versículos 1 até 18 tratam da adoração, já os versículos 19 até o 34 focalizam a riqueza, os versículos 7 e 12 apontam para o relacionamento entre os cristãos e demais pessoas. O autor vai propor para as advertências de que Jesus, digo de Jesus, que expressam os cuidados necessários no viver cristão. Antes de nós vermos tais advertências, vamos apenas comentar algumas coisas aqui. Primeiro que o autor menciona os princípios éticos. A gente pode ter certeza de que o Sermão do Monte nada mais é do que um sermão sobre atitudes éticas da parte de todo cidadão que pertence ao reino de Deus. Pessoas que têm valores diferentes, têm ensinos diferentes, e todas essas coisas são provenientes do reino de Deus. Logo, o reino não é nosso. Nós não temos como manipular o reino, tampouco o rei, que é justamente o senhor e detentor deste reino, bem como todos aqueles que fazem parte dele. Uma outra coisa que a gente pode mencionar é sobre esse modus vivendi, que é justamente o modo de viver, numa referência aqui dos legalistas, dos escribas e fariseus. Acontece que nós não temos mais os fariseus, muito menos os escribas nos dias atuais, mas ainda existe no meio de nós, evangélicos brasileiros, pessoas que são extremamente legalistas, se não igual, quando não pior do que eles. E é algo que, desde o Novo Testamento, o apóstolo Paulo trabalha, porque havia pessoas que eram extremamente legalistas. Eu quero me reportar à carta do apóstolo Paulo, abrindo um parênteses, porque ele vai chegar a mencionar que algumas pessoas começavam a viver de tal modo que
criava certa dificuldade, esta é a verdade, no tocante à, à igreja local de Cristo Jesus. Quando a gente vai para a sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, vale a pena ler a epístola numa assentada só, mas nos detendo nesse capítulo 2. Observe que no versículo de número 16 vai dizer: Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por coisa de dias, de festas, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Prossegue. Ninguém atue como árbitro, isto é, como juiz, contra vós, dando humildade ao culto aos anjos. A ideia aqui é baseando-se em visões e culto aos anjos. Eles estavam tendo visões, eles estavam vendo esses seres, digamos, angelicais, firmando-se em coisas que tenham visto. Eles estavam realmente vendo, segundo a narrativa de Paulo, mas eles estavam se inchando vãmente pelo seu entendimento carnal. Desta forma, no versículo 19 vai dizer: não retendo a cabeça, que é Cristo Jesus, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda à ordenança como se vivesses no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo seu uso, segundo os preceitos e doutrina de homens, as quais têm, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida, mas e tem ainda severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. O primeiro tópico fala sobre a advertência contra o falso julgamento. Observe que aqui não fala, em hipótese alguma, que é proibido o crente efetivar ou efetuar ou fazer algum tipo de julgamento. Às vezes, eu já me deparei com situação de que eu falava algo e a pessoa dizia assim: Você está julgando. A pessoa acabou de me julgar e ela dizia para eu não julgar aquilo que estava falando ou tecendo comentário sobre. Mas acontece que aqui não tem nada a ver com isto. Aliás, a gente precisa aprender a ler corretamente, de uma forma cuidadosa, a palavra de Deus. E nesse caso, não precisa necessariamente do texto hebraico, uma alusão ao Antigo Testamento, muito menos do texto grego para fazer a leitura do Novo Testamento. A gente precisa ler na nossa língua portuguesa, tomando bastante cuidado e atenção, porque a gente precisa fazer, de fato, uma leitura atenciosa. O legalismo da religião judaica, no contexto em que Jesus exerceu seu ministério, o ministério de Jesus durou mais ou menos 3 anos a 3 anos e meio, segundo os estudiosos. E vale lembrar que quando Jesus ele inicia o ministério aos 30 anos, os mestres, isto é, os rabinos, eles começavam também nesse período. Jesus, como Filho de Deus, tendo duas naturezas, uma humana e a outra divina, ele podia perfeitamente começar o ministério em qualquer tempo. Porém, ele segue alguns padrões e no tempo certo, quando ele já está naquela fase já de maturidade e tendo um reconhecimento diante da sociedade, ele inicia o seu ministério dando aquele pontapé inicial. É um ministério relativamente curto, porém o seu efeito dura séculos e séculos. Nós sabemos disto porque se trata não apenas daquilo que está registrado na Bíblia, mas porque se refere à pessoa bendita de Cristo Jesus.
De modo que hoje a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes os púlpitos estão sendo franqueados para crianças, pessoas inclusive que se dizem profetas. E as pessoas utilizam a plataforma, aquele local onde fica o púlpito, como algo semelhante a um show, a uma apresentação, quando não vira um verdadeiro circo. Mas acontece que uma coisa é a Igreja de Cristo Jesus, no sentido de se reunir para cultuar o Senhor, outra coisa é fazer esse show evangélico que, vez ou outra, infelizmente, temos visto que é algo que realmente deixa a gente não apenas boquiaberto, mas completamente estarrecido. Em relação ao ministério de Jesus, no contexto, ele exerceu seu ministério, incitou hostilidades em razão das críticas injustas que os escribas e fariseus emitiu com base nas tradições rabínicas. Ora, eu sei que Jesus, ele sofreu bastante hostilidade e à medida que ele caminhava em direção a Jerusalém, porque quando ele vai para Jerusalém, ele sabe que é um caminho sem volta, o que estava esperando era a morte, e nós sabemos hoje que é a morte de cruz, mas nota que Jesus, ele tem essa consciência da sua missão, ele cumpre cabalmente e é obediente até a morte e morte de cruz, conforme a Bíblia diz. Agora, Jesus, ele tocava na ferida dos religiosos, dos pecadores, como eu e você. Hoje em dia, tem muita pregação ou mensagem suavizada. A pessoa tenta, de todas as maneiras, não criar ou causar um impacto nas pessoas que estão na igreja. Ou seja, ela tem uma preocupação muito grande com a popularidade. Afinal de contas, se eu não pregar desta maneira, uma pregação melosa, adocicada, as pessoas vão procurar um outro local. E quando isto acontece, a gente acaba desobedecendo a Deus, porque a gente precisa pregar todo o conselho de Deus, que envolve, inclusive, a questão relacionada ao pecado, cuja natureza pecaminosa eu e você temos em comum. Nós sabemos perfeitamente, por exemplo, à luz da palavra de Deus, que o coração do homem é por demais enganoso. E se nós, quer a partir do púlpito, quer através das organizações, dos ministérios das igrejas, seguirem os nossos corações, estaremos terrivelmente perdidos. Daí a necessidade, sem dúvida alguma, de buscarmos algo seguro, uma referência à palavra de Deus, que deve ser lida, interpretada, entendida corretamente e aplicada para que a gente veja a real diferença. Uma coisa é um evangelho diluído, onde não há nenhuma exigência. Outra coisa é um evangelho onde vai transformar a pessoa, de modo que aquele que roubava passa a não roubar mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que estava na prática de adultério, ele abandona a prática do adultério. Aquele que era um inveterado na prática pornográfica deixa aquela ação pecaminosa. E assim por diante. Agora, quando Jesus disse aos seus discípulos, não julgueis, conforme nós temos aqui no versículo de número um, não julgueis para que não seja julgado. Aqui, naturalmente, não se refere a todo e qualquer tipo de julgamento. Senão, nenhum cristão poderia fazer julgamento, o pastor não poderia fazer muito menos, e tampouco um juiz, uma vara criminal ou civil, seja que for, não poderia fazer nenhum tipo de julgamento. Mas quem disse isso? Nós aprendemos pela palavra de Deus e à luz daquele contexto que não se refere a o julgamento como um todo. Pelo contrário, o que Jesus está abordando aqui e refere-se a um julgamento desfavorável e condenatório. Isso não significa, como eu disse, que um cristão nunca deva exercer julgamento de qualquer tipo e em nenhuma circunstância. Aliás, nós deveríamos fazer uso maior
e mais interno da nossa mente, julgando as ações, não apenas dos outros, mas também as nossas, para que a gente evitasse muitos erros e até mesmo caminhar por areias movediças. O que queremos dizer aqui, então, é que não devemos julgar os motivos internos do outro. Não devemos emitir um veredito com base em informações preconceituosas. Nem devemos usar a nós mesmos como padrão de julgamento, pois com o que medirdes, isto é, com a medida, nós seremos o quê? Julgados, diz a palavra de Deus. Para que não sejam julgados, refere-se ao julgamento final de Deus e não ao nosso próprio julgamento. Não julgue. Como o contexto revela, e é bom salientar aqui o que o autor chamou a atenção um pouco antes, que ele menciona a perícope. A perícope é aquele recorte, é um tecido. Dentro dessa perícope vai ter um parágrafo que vai consistir numa ideia principal ou central, porque o parágrafo tem uma unidade de pensamento. E a gente precisa, sem dúvida alguma, ler o capítulo 7 do versículo 1, conforme a proposta até o versículo 6, como um todo. Considerá-lo, esse tecido, esse recorte que passa a ser analisado contextualmente. A gente pode observar, logo no versículo de número 1, como já mencionei aqui, já fiz a leitura, como o contexto revela, isso não proíbe todos os tipos de julgamento. Tanto é verdade que no versículo 16 fala assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, e porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Percebeu que mais adiante Jesus fala sobre a necessidade de nós fazermos julgamento. Como é que nós vamos conhecer as pessoas em nosso meio evangélico? Aqueles pseudos profetas, aqueles pseudos ou falsos líderes, através dos seus frutos. Desta maneira, nós teremos que fazer julgamento. Mas, como eu disse, Jesus não está se referindo a esse tipo de julgamento, porque há um tipo justo de julgamento que devemos exercer, inclusive com base com discernimento cuidadoso. João, no capítulo 7, por exemplo, eu sei que não está no Evangelho de Mateus, mas ele vai nos auxiliar. Ouça bem o que diz a palavra de Deus. João capítulo 7, verso de número 24. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Viu só? A gente pode fazer julgamento, mas não pela aparência, mas pelo reto juízo, diz a palavra de Deus. Vamos retornar ao texto da nossa revista, porque o autor vai dizer: quando Jesus disse aos seus discípulos, não julgueis, ele tinha um sério motivo, para que não sejais julgados. Nós sabemos que no exercício de sua função como mestre, Jesus tinha plena convicção de que seus discípulos precisavam estar cientes de que fazer julgamentos é uma função inescapável na nossa mente, mas o expressá-los está sujeito a controle. Esta advertência é de relevante importância porque, quando presumimos estar julgando os outros, de fato estamos trazendo sobre nós o juízo de Deus. Além disso, quando nos envolvemos em julgamento sem misericórdia, aqui a questão aqui é um julgamento segundo a aparência, sem misericórdia, sem aquele justo juízo que a gente viu agora há pouco no texto de João, capítulo 7, versículo 24, negamos a nós mesmos a misericórdia de Deus. Tem coisas aqui que foram colocadas, eu não vou trabalhar esses pormenores para não parecer um tanto rabugento, mas eu não concordo com ipsilitris não, tá? Mas eu vou adiantar aqui porque eu quero naturalmente apresentar o texto para aqueles que não têm a revista em mãos, mas a minha principal ocupação e preocupação é com o texto bíblico.
É sobre este que eu gosto de trabalhar. Quem é alvo, diz o autor da revista, de julgamento injusto, tende a revidar, tal como Jesus disse: sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medidos pela medida com que medis. Com relação a este versículo, vale considerar o que eu falei agora há pouco sobre esta questão. No versículo de número 2, o autor vai falar sobre essa reciprocidade das ofensas, críticas e julgamento ocorre no âmbito das relações humanas. E, neste sentido, bondade atrai bondade. Censura atrai censura. Generosidade atrai generosidade. Mesquinhez atrai mesquinhez. Malícia atrai malícia. Misericórdia atrai misericórdia. Boas obras atraem o favor de Deus. E o pecado atrai o julgamento. Na defesa de si mesmo, é que o indivíduo censura os que o censuram. Ele está citando aqui um comentarista americano, digo, é americano, o Russell Norman Chambly. Pois bem, ele prossegue. Esta é a razão da pergunta que Jesus fez. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Uma análise hermenêutica desta pergunta nos faz entender que o cisco é o termo que traduz a ideia de um erro insignificante que os maliciosos notam em uma pessoa e comentam sobre ele fazendo alarde. Por outro lado, trave simboliza o pecado escandaloso cometido pelo malicioso, censurador do erro insignificante que os outros cometem. Ele vai citar aqui o comentarista americano que diz: Cristo não nos diz que evitemos avaliar as pessoas ou que não usemos a sabedoria dada por Deus. O mundo está cheio de falsos cristãos e até mesmo de ministros de Satanás. O que Cristo condena é o julgamento severo e a crítica injusta dos motivos dos outros. Com base no versículo de número 2 do Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu queria tecer mais um comentário. E desta forma, vou encerrar este vídeo tendo constituído da introdução e do primeiro tópico. Depois farei vídeos para ir fechando a nossa lição de número 11. O que eu posso dizer e que eu julgo ser útil para você que é professor de escola bíblica dominical, que a partir desta segunda-feira vai ter acesso a esse vídeo e vai poder trabalhar, pensar no decorrer da semana até o próximo domingo. Bom, a escritura, acima, quando eu faço alusão ao capítulo de número 7, versículo 2, não está dizendo para nunca julgar, mas sim que, independentemente da severidade que você julgar outra pessoa, Deus o julgará. É isso que o texto está dizendo. Não podemos, mesmo se quiséssemos, ser juízes de outra pessoa. E esta é uma grande verdade. Jesus é o juiz final e cada pessoa vai comparecer diante dele para o julgamento. Naturalmente que nós anunciamos Jesus como Salvador, mas ele virá como juiz. E nós não devemos dizer a alguém que Deus não o perdoará por comer demais, se comermos demais, entendeu? Às vezes a gente é pego naquilo que a gente acaba falando contra o outro. O que eu quero chamar sua atenção? Que precisamos nos examinar e obter perdão pelos nossos pecados antes de começar a apontá-los em outra pessoa. A gente precisa apontar, assim, sinalizar para nós mesmos, primeiramente, para que a gente tenha a ter moral, autoridade moral e espiritual para poder falar, quer dos mesmos erros que cometemos, em termos de algo em comum, quer de outros erros com base na palavra de Deus. O que Deus espera é que consideremos dentro de nós mesmos
se alguém é realmente de Deus antes de segui-lo cegamente. Não cabe a nós dizer se ele está salvo ou não. Às vezes, pessoas colocam outras no inferno ou, quando não, no céu. Tudo que dizemos é apenas a nossa opinião. Esta é a grande verdade. A Bíblia diz que se soubermos que um dos nossos irmãos ou irmãs está envolvido em pecado, devemos ir até ele e contar-lhe. Se não ouvirem, a gente precisa fazer o quê? Levar uma testemunha. Então, se ele não ouvir, pare de ter comunhão com ele. É o que Jesus disse. E mesmo assim, se Deus os perdoa ou não, não entra na nossa conta. Às vezes a gente fica muito preocupado com algo que é da alçada de Deus.